Bem-vindo ao Buda Moderno, um espaço onde o espiritual se encontra com o cotidiano, onde a sabedoria ancestral se traduz para os desafios e desejos do mundo atual. Em cada vídeo, vamos explorar práticas milenares, ensinamentos profundos e reflexões poderosas que podem transformar sua mente, alinhar seu espírito e desbloquear o seu verdadeiro potencial. Se você busca viver com mais propósito, equilíbrio e conexão interior, você está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e despertar espiritual, onde a simplicidade do Buda encontra a complexidade do mundo moderno. Aqui, não apenas compartilhamos conhecimento, mas oferecemos ferramentas práticas para que você transforme sua vida com sabedoria, calma e clareza. Sinta-se em casa, e deixe a transformação começar. O despertar da consciência criadora. Tudo começa dentro. Não há nada fora que não tenha sido, antes, um espelho daquilo que habitava o seu interior. E é nesse ponto sagrado, nesse espaço onde mora o silêncio da alma, que a verdadeira criação começa. A lei da atração, embora muitas vezes tratada como uma fórmula mágica para conseguir coisas, é, na verdade, a manifestação viva de um universo em profunda sintonia com o estado do seu ser. É espiritual, é mental, é vibracional. A mente humana, quando não está alinhada com a sua essência, torna-se uma antena quebrada. Ela envia sinais confusos, pensamentos desconectados e emoções desalinhadas. É como tentar sintonizar uma estação com o rádio descalibrado, o som nunca é limpo, e a mensagem se perde em ruídos. Mas quando a mente está limpa, quando está centrada, consciente e entregue à força que a rege, ela se torna um instrumento divino. Ela cria. Ela atrai. Ela manifesta. A lei da atração responde não ao que você diz querer, mas ao que você realmente vibra. E o que você vibra está diretamente ligado à qualidade da sua mente e à profundidade da sua espiritualidade. Quando esses dois pilares estão em harmonia, você se torna um canal aberto para o fluxo criador do universo. Muitas pessoas tentam aplicar a lei da atração sem antes fazer a limpeza da mente. Sem antes silenciar o ego, curar as feridas, e se reconectar com a fonte divina que habita nelas. E o resultado é sempre o mesmo: frustração. Porque não basta desejar, é preciso vibrar com pureza, com clareza, com fé inabalável. É preciso alinhar-se com a totalidade daquilo que se quer manifestar, e esse alinhamento é espiritual antes de ser mental. A mente, quando bem treinada, torna-se a ponte entre o visível e o invisível. Ela acessa dimensões que os olhos não veem, compreende movimentos que os sentidos não percebem, e se comunica com o universo através da vibração. Mas essa mente só funciona plenamente quando é guiada pelo espírito, quando há um despertar interior que coloca o ser em estado de presença, de entrega e de confiança. Imagine o seguinte: você está num barco, em alto mar. Se o leme está quebrado, não importa o quão forte você reme, o barco seguirá sem direção, ao sabor das correntes. Mas se o leme está firme, alinhado e sob seu controle, você pode atravessar qualquer tempestade. A mente é esse leme. E o espírito é o vento que sopra as velas. Um não funciona sem o outro. É o equilíbrio entre pensamento e fé, entre razão e intuição, entre ação e entrega, que faz a lei da atração realmente funcionar. A mente desalinhada é prisioneira do medo, da escassez, da dúvida. Ela tenta controlar tudo, duvida do invisível, precisa ver para crer. Mas a mente alinhada, essa é livre. Ela entende que o invisível é mais real do que qualquer coisa palpável. Ela sente antes de ver. Ela crê antes de receber. E por isso, ela recebe. Porque o universo responde à certeza vibracional, não ao desejo inseguro. A espiritualidade entra aqui como o grande eixo de sustentação. É ela que conecta a mente ao divino. É ela que ensina o silêncio. Que ensina a confiar. Que ensina que tudo já está disponível no campo quântico, mas só acessa quem sintoniza. É como uma estação de rádio. A frequência da abundância está tocando o tempo todo, mas você só ouve se estiver no canal certo. E o canal certo é a sua vibração. Quando você ora, medita, silencia, você não está apenas fazendo algo espiritual no sentido superficial da palavra. Você está realinhando sua mente com a fonte. Está calibrando sua vibração com o que deseja. Está dizendo ao universo: eu estou pronto. Eu confio. Eu permito. E é nesse ponto que a mágica começa a acontecer. Não porque algo fora de você mudou, mas porque algo dentro de você finalmente se abriu. A mente, quando elevada, é como uma torre de luz. Ela emana, ela atrai, ela transforma. E essa transformação começa com pensamentos.
Mas não quaisquer pensamentos, e sim aqueles que são nutridos com emoção elevada, com fé profunda, com sentimento de já ser, já ter, já viver aquilo que se deseja. Porque o universo não responde ao futuro que você quer. Ele responde ao presente que você vive internamente agora. E aí está o segredo: você precisa se tornar agora a versão de si mesmo que já tem aquilo que deseja. E isso não é fingimento, é treinamento. É expansão. É reencontro com a verdade do seu poder. Porque a verdade é que você já é tudo. Você só precisa lembrar. Esse lembrar é espiritual. É o despertar da consciência. É sair do modo automático, do piloto programado pela dor, pelo medo, pela dúvida, e entrar no estado de criação consciente. É aqui que a lei da atração se torna natural. Não é esforço. É fluxo. É como uma dança entre você e o universo, onde você sente a música e simplesmente se move com ela, em perfeita harmonia. Se você sente que está batalhando para atrair algo, é sinal de que a mente ainda não está alinhada. Porque quando está, você sente paz. Você sente certeza. Mesmo antes de ver. Mesmo sem saber como. Porque você não precisa saber o como, isso é com o universo. O seu trabalho é o que e o porquê. O resto se alinha sozinho, como peças de um quebra-cabeça que se montam no tempo certo. Mas para que isso aconteça, você precisa desocupar o espaço da mente. Não há como receber o novo se o velho ainda ocupa o trono. Medo, raiva, ressentimento, escassez, são como interferências que atrapalham a sua transmissão energética. Limpar a mente é limpar o canal da alma. É criar espaço para o que realmente importa. E isso é feito com prática espiritual diária, com disciplina mental, com presença. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está despertando. Já está se lembrando do que é. Do que sempre foi. Você é co-criador da sua realidade. Você tem acesso a tudo. Mas precisa alinhar a mente, nutrir o espírito e confiar no invisível como quem já caminha sobre ele. A vida responde à sua frequência. O universo é um eco da sua essência. E tudo começa dentro. Sempre dentro. O código invisível da realidade, o segredo que poucos compreendem, mas que muda tudo. Pare tudo por um instante. Respire fundo. E responda internamente. Você já sentiu que a vida estava tentando te dizer algo, mas você não soube ouvir? Talvez você tenha passado por isso. Aqueles momentos em que tudo parece travado, em que as portas se fecham, em que os sinais aparecem repetidamente, e você não sabe se é coincidência, aviso ou oportunidade. E aqui vai uma verdade poderosa, que poucos te contaram com clareza: o universo está em comunicação constante com você. Sim, agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, algo dentro de você se movimenta. Porque sua alma reconhece a linguagem espiritual. E essa linguagem não é falada, ela é sentida. Só que a maioria das pessoas está distraída demais para ouvir. Vivem no automático. Ligadas apenas ao que veem, ao que tocam, ao que podem medir com os olhos. Mas o real poder não está na superfície. O real poder está no invisível. Aqui entra um dos maiores gatilhos de despertar, o mistério. O que você ainda não entende, não é o que te limita, é o que te chama. Você já parou para pensar que tudo que você mais deseja, aquela vida de paz, de abundância, de propósito, já está disponível para você agora mesmo, mas escondida em outra frequência? A pergunta não é quando vai acontecer. A pergunta é, quando você vai estar vibrando o suficiente para acessar? Esse é o código invisível da realidade. Não é sorte. Não é acaso. É resposta vibracional. E essa resposta é exata. Imparcial. Imutável. Atraímos não aquilo que pedimos com palavras, mas aquilo que sustentamos com emoção. Você pode repetir 1000 vezes eu quero prosperidade, mas se lá no fundo você vibra medo, escassez ou indignidade, adivinhe? É isso que se manifesta. Agora imagine o seguinte: e se você aprender a hackear sua vibração? E se você conseguir acessar esse código oculto que te conecta diretamente à fonte criadora? E se você conseguir, finalmente, parar de lutar e começar a permitir? Isso muda tudo. E aqui vai um alerta espiritual, um gatilho de autoridade divina: você nasceu com esse poder. Ele não foi dado a uns poucos escolhidos. Ele foi soprado em todos nós. A diferença? Alguns lembraram. Outros esqueceram. E você está aqui agora por um motivo. Nada é por acaso. Se essas palavras chegaram até você, é porque sua alma está pronta para lembrar. Pronta para retomar o controle da realidade que te pertence por direito divino. Mas atenção, esse despertar exige mais do que saber. Exige decisão.
exige prática, exige alinhamento real. E agora eu te pergunto, com toda a força da sua consciência, você está disposto a alinhar sua mente com o que sua alma já sabe? Porque a partir do momento que você decide, profundamente, conscientemente, se tornar compatível com aquilo que deseja, você dispara uma reação em cadeia vibracional que o universo não pode ignorar. É como apertar um botão interno. É como enviar um sinal. E tudo começa a se mover a seu favor. Pessoas aparecem. Oportunidades surgem. Ideias descem como downloads. O invisível se revela. E sabe o que é mais poderoso? A maioria ao seu redor não vai entender. Vão chamar de coincidência, de sorte. Mas você vai saber. Porque foi você quem emitiu a vibração que provocou o milagre. E quando você vive nesse estado, algo mágico acontece, você deixa de correr atrás. Você se torna o imã. Você atrai. Você canaliza. Você manifesta. Mas esse nível de poder interior exige clareza. Por isso, eu te pergunto: você sabe, com precisão, o que quer? Não o que os outros esperam de você. Não o que te disseram que era possível. Mas o que sua alma anseia em silêncio, quando ninguém está olhando. Porque esse desejo puro, profundo, silencioso, é a senha vibracional do seu destino. É o seu chamado. E não há como fugir dele. Você pode até tentar se distrair. Pode até negar. Mas mais cedo ou mais tarde, o universo te colocará novamente diante do espelho. E o espelho sempre vai te perguntar: você está vivendo quem você realmente é, ou quem o mundo te treinou para ser? Essa pergunta, sozinha, tem o poder de virar vidas de cabeça para baixo. Mas também tem o poder de devolver sua alma ao seu trono espiritual. Agora respire fundo. Sinta o que está sendo movido aí dentro. Talvez você esteja apenas começando a entender. Ou talvez você já esteja no meio da jornada e só precise de uma confirmação. Sim, você está no caminho certo. Sim, você é capaz de vibrar alto o suficiente para acessar qualquer realidade. Sim, você está relembrando a linguagem secreta da criação. Mas a pergunta final que te prende neste momento é: você vai aplicar o que está sentindo, ou vai continuar esperando pelo momento certo que nunca chega? Esse é o ponto de virada. Você está diante de um portal. E tudo depende da vibração que você escolher sustentar a partir daqui. A vibração da verdade e a reconstrução da realidade interna. A vida, tal como você a vive hoje, é apenas um reflexo daquilo que você tem permitido habitar em sua mente. Cada pensamento nutrido com emoção é uma semente lançada no solo fértil do universo. E o que germina depende da qualidade dessa semente e da vibração que a envolve. A maioria das pessoas deseja colher frutos doces enquanto planta pensamentos amargos, e se esquece de que o universo não julga, ele apenas responde. Aqui entra a importância da vigilância mental e espiritual. É preciso aprender a cuidar do que se pensa com o mesmo zelo com que se cuida do que se planta numa terra sagrada. Porque a mente é sagrada. E tudo que ali germina, cedo ou tarde, florescerá na realidade externa. Muitos querem mudar suas vidas, mas se recusam a mudar seus pensamentos. Querem abundância, mas vivem nutrindo escassez em suas conversas. Desejam paz, mas cultivam conflitos internos. Imploram por amor, mas se rejeitam silenciosamente todos os dias. E isso é um erro fundamental. Pois o universo jamais contradiz a sua vibração mais profunda. Se, no seu íntimo, você se sente indigno, a vida tratará de confirmar essa crença. Se, no fundo, você acredita que não pode, o universo apenas dirá sim. Não porque ele te castiga, mas porque ele obedece. Ele é apenas o espelho. E o que se vê no espelho nunca se muda forçando o reflexo. Muda-se mudando a origem, e a origem está sempre dentro. É aqui que a espiritualidade mostra a sua força silenciosa. Ela nos ensina que tudo o que é verdadeiro já habita em nós. Que o amor, a abundância, a paz, a saúde, não são coisas que vêm de fora, mas estados de consciência que se acessam de dentro. E quando acessados internamente, tornam-se inevitáveis externamente. O externo segue o interno como a sombra segue o corpo. Mas por que isso é tão difícil para tantos? Porque a mente, ao longo dos anos, foi condicionada a sobreviver, não a criar. Ela foi programada para reagir ao mundo, não para moldá-lo. A maioria das pessoas vive como marionetes de uma mente não treinada, repetindo padrões herdados, medos absorvidos e crenças alheias. Elas vivem em transe, dormindo acordadas, sem saber que carregam dentro de si o poder que transforma tudo. O despertar começa quando você percebe que é possível reconstruir sua realidade interna.
Quando entende que pode escolher o que pensar, que pode decidir o que sentir, que pode silenciar o caos e ouvir o espírito. E nesse silêncio, nasce a clareza. E com a clareza, vem o poder. Porque o verdadeiro poder não é gritar, forçar ou controlar. O verdadeiro poder é vibrar na frequência certa, com tanta consistência, que o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. Essa vibração correta é fruto da união entre uma mente disciplinada e uma alma desperta. É preciso cuidar da mente como se cuida de um jardim, arrancar ervas daninhas todos os dias, regar com afirmações positivas, podar pensamentos tóxicos, cultivar a presença. E é preciso alimentar a alma com luz, com oração, meditação, silêncio, contato com o divino. Muitos acham que espiritualidade é algo místico demais, distante, inalcançável. Mas não é espiritualidade, é presença. É atenção. É um estado de consciência onde você lembra, a cada respiração, que há algo maior conduzindo tudo, e esse algo também é você. A centelha divina mora em cada célula do seu ser. E ao se reconectar com ela, você acende um campo vibracional tão forte que tudo ao seu redor começa a se alinhar com a sua verdade. A verdade é luz. E a luz não precisa convencer, ela apenas brilha. Da mesma forma, você não precisa implorar por mudanças externas. Precisa apenas mudar sua frequência, elevar sua vibração, viver como quem já recebeu. O resto se ajusta. Quando você vibra em verdade, em amor, em paz, você se torna magnético. Tudo que está na mesma frequência começa a ser atraído como por gravidade espiritual. Pessoas certas, oportunidades inesperadas, ideias brilhantes, caminhos que se abrem. Não por coincidência, mas por coerência vibracional. Porque você passou a emitir uma nova nota no grande campo da existência. E essa nota, por sua vez, atrai tudo que a complementa. Mas atenção, isso exige constância. Não basta vibrar certo por um dia e ceder à dúvida no seguinte. A fé é um músculo. A mente é um templo que precisa de cuidado diário. E o espírito é um guia que só se revela a quem silencia o barulho do mundo. A manifestação é como um rio que flui com força, mas só quando as pedras internas são removidas. Medo, ansiedade, apego, tudo isso atrapalha o fluxo. E quanto mais você se limpa internamente, mais o rio corre livremente. E com ele, vem tudo aquilo que você deseja. A criação não é um evento. É um estado. Você está criando o tempo todo, com cada pensamento, com cada emoção, com cada palavra. E por isso, é tão importante ser vigilante do que você permite dentro de si. Você não pode criar uma vida de abundância com pensamentos de escassez. Não pode viver amor verdadeiro se vive em autocrítica e rejeição. Não pode ter paz se alimenta guerra dentro do peito. A boa notícia é que tudo isso pode mudar. E a mudança começa com uma decisão. A decisão de não mais negociar com o medo. De parar de repetir velhas histórias. De soltar o passado e abrir espaço para o novo. De deixar de ser vítima e assumir o lugar de co-criador. Isso é espiritualidade prática. Isso é a mente em serviço do espírito. Isso é a lei da atração funcionando com pureza. Você é mais poderoso do que imagina. Mas esse poder não grita, ele sussurra. Ele se revela no silêncio. No momento em que você fecha os olhos, respira profundamente e sente: eu já sou. Eu já tenho. Eu já estou vivendo isso. É nesse instante que o universo responde. Não porque você pediu com força, mas porque você se tornou compatível com aquilo que deseja. Essa é a chave. Tornar-se. E tornar-se começa dentro. O despertar da realidade quântica, a mente espiritual que redesenha o mundo. Feche os olhos por um momento. Imagine uma versão de você mais leve, mais confiante, mais conectada com o divino. Imagine essa versão sua sorrindo com os olhos fechados, em paz, porque sabe que tudo está fluindo. Sabe por quê? Porque essa versão de você já existe. Ela não é um sonho distante. Ela é uma possibilidade real, vibrando agora mesmo, à sua espera. E aqui vai um segredo poderoso. Você não precisa criar essa versão. Você só precisa se alinhar a ela. Essa é a chave que quase ninguém te ensinou. Você não está aqui para construir sua realidade do zero. Você está aqui para sintonizar com o campo onde tudo que deseja já está pronto. E esse campo se ativa quando sua mente e seu espírito operam na mesma frequência. Mas atenção! Pouquíssimas pessoas conseguem acessar esse nível. Por quê? Porque estão presas em padrões mentais programados pela dor, pelo medo e pelo condicionamento coletivo. Porque acreditam que precisam lutar para merecer. Que precisam se sacrificar para ter valor.
que precisam provar algo ao mundo antes de se permitirem viver em paz. Mas você está aqui por um motivo maior. E se chegou até aqui, é porque não quer mais sobreviver. Você quer viver. Quer despertar. Quer libertar sua mente da programação antiga e ativar sua essência espiritual. E a verdade é que isso começa com uma escolha. Uma escolha que a maioria nunca faz, porque não sabe o que está em jogo. Mas você sabe. Você sente. E agora eu te provoco, com um gatilho profundo de identificação e urgência. Dedo indicador apontando para a direita. Quantos dias mais você vai aceitar viver desconectado da sua real potência? Dedo indicador apontando para a direita. Quantos sonhos vai enterrar por medo de parecer impossível? Dedo indicador apontando para a direita. Quantas vezes ainda vai dizer um dia em vez de agora? O universo não responde a desejos vagos. Ele responde a vibrações decididas. Ele responde à sua clareza, à sua firmeza, ao seu posicionamento energético. E se você ainda não está colhendo o que quer, talvez seja porque a sua vibração ainda está misturada. Meio fé, meio medo. Meio certeza, meio dúvida. Meio quero, meio será que posso. Mas a criação espiritual exige totalidade. Você precisa se tornar, de corpo, alma e pensamento, aquilo que deseja atrair. E aqui entra um dos gatilhos mais poderosos de todos, a congruência. Quando você fala, sente, pensa e age em total sintonia, o universo se curva. A vida responde. O milagre vem. E sabe o que isso significa? Significa que você não precisa mais correr atrás de nada. Você só precisa vibrar como se já tivesse. E aí o campo se reorganiza. A matéria obedece. As sincronicidades disparam. Você já percebeu como, quando está muito feliz, tudo dá certo? As pessoas te tratam melhor. As oportunidades aparecem. O trânsito flui. Os atrasos viram bênçãos. Por quê? Porque sua vibração criou um campo magnético coerente. E esse campo alterou a sua realidade. Agora imagine o que aconteceria se você aprendesse a manter esse estado todos os dias. Imagine viver nesse campo por semanas, meses, anos. É impossível que sua vida não se transforme. É inevitável. E aqui eu te faço um convite exclusivo, um chamado da sua alma. Assuma o seu trono espiritual. Assuma o comando da sua mente. Assuma o papel de co-criador da sua existência. Você não foi feito para ser escravo da dúvida. Você foi feito para dominar sua frequência. Para limpar sua mente das interferências. Para purificar sua vibração com oração, meditação e presença. E agora eu te entrego um mapa vibracional, uma sequência de poder. Guarde isso como um código sagrado. Clareza absoluta do que você quer. Estado emocional compatível com o desejo. Visualização vívida e diária como se já fosse real. Gratidão antecipada e constante. Desapego do como e do quando. Ação inspirada, não forçada. Silêncio interior para ouvir a intuição. Se você aplicar esse código com dedicação espiritual, mental e energética, nada pode impedir o que vem até você. E o mais bonito? Quando você vive assim, sua energia toca os outros. Você cura sem perceber. Você inspira sem falar. Você eleva o ambiente só com a sua presença. Porque você se tornou uma antena de luz. E tudo ao seu redor se eleva com você. Agora, feche os olhos por um segundo. Sinta. O que você ouviu aqui, não é teoria. É um chamado. É o universo sussurrando. Eu já estou pronto. E você? Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente parecem fluir pela vida? Elas não correm, elas não forçam, elas não gritam aos quatro ventos o que querem. Elas apenas se movem com calma, em um estado de presença quase divino, e ainda assim, tudo o que desejam parece vir até elas. Não por acaso, mas por vibração. Essa é a verdadeira manifestação. Não é sobre pedir com desespero, mas sim sobre alinhar-se com o que já é seu. E esse estado de alinhamento não se conquista com esforço físico, mas com entrega espiritual e domínio mental. Tudo começa dentro. Tudo se inicia no invisível. A mente, quando elevada a um estado de consciência desperta, torna-se o canal direto da criação. E quando essa mente está alinhada com o espírito, ela não apenas pensa, ela intenciona, canaliza e manifesta. Você pode não enxergar ainda com clareza, mas já existe dentro de você um campo de inteligência que conhece cada caminho, cada resposta, cada atalho. Essa inteligência é divina, silenciosa, e só pode ser acessada quando a mente se aquieta e o espírito se abre. E aqui começa a mágica. Quanto mais você silencia, mais você ouve.
Quanto mais você ouve, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você confia. E quando você confia, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. Mas atenção, confiar não é cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Confiar é agir com fé. É movimentar-se em direção ao invisível como se ele já fosse concreto. É falar como quem já recebeu. É andar como quem já venceu. É orar como quem já foi atendido. A mente bem alinhada não questiona se vai acontecer. Ela celebra porque sabe que já é real. E aqui está um dos maiores gatilhos mentais que existem, a antecipação emocional. Quando você consegue sentir agora a emoção do que ainda não se materializou, você cria uma ponte vibracional tão forte que a realidade precisa responder. Isso é física espiritual. Isso é manifestação consciente. Isso é lei. Mas muitos vivem presos ao tempo humano, à lógica limitada, ao medo que paralisa. Vivem no e se não der certo, no não sei como, no isso não é para mim. Mal sabem que ao nutrir esses pensamentos, estão enviando ordens diretas ao campo quântico para que nada mude. Estão ancorando seus próprios bloqueios. Estão sabotando, sem perceber, os próprios milagres. Mas você está aqui agora. E isso significa que algo dentro de você quer romper essa barreira. Algo em sua alma está dizendo, basta. Basta de repetir os mesmos padrões, basta de viver abaixo do seu potencial, basta de carregar uma mente carregada de dúvidas e um coração sufocado de medo. Chegou a hora de limpar, de reprogramar, de redirecionar o seu foco. Porque onde vai o seu foco, vai a sua energia. E onde sua energia se instala, a realidade se molda. Tudo responde a você. Tudo. A sua saúde, os seus relacionamentos, o dinheiro, as oportunidades, tudo está esperando um comando seu. Mas esse comando não é apenas mental. Ele é espiritual. Ele vem da união da sua intenção com sua vibração. E aqui está outra chave, não basta pensar positivo. Você precisa vibrar compatível. Quantas vezes você já disse eu quero paz, mas por dentro carregava raiva, julgamento, ansiedade? Quantas vezes você pediu por amor, mas mantinha o coração fechado, desconfiado, ferido? Quantas vezes orou por prosperidade, mas acreditava, no fundo, que o dinheiro é sujo ou que você não é merecedor? Veja, não se trata de culpa, mas de despertar. De tomar consciência de onde está sua real frequência. De ser honesto consigo mesmo. Porque o universo não escuta suas palavras. Ele escuta sua vibração. E essa vibração é formada pela combinação daquilo que você pensa, sente e acredita com profundidade. Por isso, o verdadeiro milagre acontece quando você transforma sua mente num templo de fé e sua alma num altar de gratidão. Quando sua vida deixa de ser guiada pelo medo do que pode dar errado e passa a ser conduzida pela confiança no que já está certo no invisível. Esse é o ponto de virada. É o momento onde você deixa de viver como vítima das circunstâncias e assume seu papel de co-criador. É o instante em que você entende que o mundo externo é apenas um espelho da sua consciência interna. E se você mudar por dentro, tudo ao redor será obrigado a se ajustar. Sim, obrigado. Porque o universo é um sistema vivo, inteligente e responsivo. Ele não resiste à frequência da verdade. Ele não ignora uma alma desperta. Agora pare por um segundo e sinta isso. Sinta essa verdade entrando em você. Não é teoria. Não é autoajuda. É sabedoria espiritual. É o mesmo conhecimento ensinado por mestres ancestrais, por sábios, por profetas. Todos diziam, de formas diferentes, a mesma coisa: o reino está dentro de vós. Ou seja, o poder está em você. Sempre esteve. Mas para acessá-lo, você precisa se despir das crenças limitantes, dos medos herdados, dos pensamentos repetitivos que bloqueiam sua expansão. Precisa limpar o campo. Purificar a mente. E isso exige prática, intenção e entrega. Não é uma decisão apenas racional, é uma entrega espiritual. Quando você ora, você acalma a mente. Quando você medita, você silencia o ruído. Quando você visualiza com emoção, você ativa a ponte. E quando você age com fé, você dá permissão ao universo para agir junto com você. Percebe como tudo se conecta? Não há separação entre espiritualidade e ação. Não há separação entre oração e atitude. A fé verdadeira é ativa. É vibracional. É viva. E quanto mais viva for sua fé, mais rápida será a manifestação. Porque você estará operando em ressonância com a fonte criadora, com o campo divino, com o infinito. E a pergunta que fica, agora, ecoando dentro de você, é simples e poderosa. Você está disposto a viver de acordo com esse conhecimento?
Está pronto para alinhar mente e espírito de forma tão profunda que sua própria existência se torne um canal de manifestação divina? Porque se a resposta for sim, saiba que nada mais será como antes. A mudança será inevitável. A expansão será contínua. E a realidade que você sempre sonhou começará a se aproximar de forma quase mágica. Mas não será mágica. Será você, vibrando no seu real estado de poder. Será a lei da atração respondendo à sua nova vibração. Será a confirmação de que o invisível se tornou tangível, e que a mente alinhada ao espírito é, de fato, a ferramenta mais poderosa que existe. Você não chegou até aqui por acaso. Algo maior te guiou. Um chamado invisível, mas poderoso, trouxe você exatamente para este momento. E isso significa que sua alma está pronta para romper com os limites que a mente humana aprendeu a aceitar como verdades absolutas. Chegou o tempo de lembrar quem você é, chegou o momento de sair do modo automático e ativar o seu estado criador. A vida que você tanto deseja não está distante. Ela está ao seu redor, aguardando sua permissão vibracional para se manifestar. E essa permissão só acontece quando mente e espírito entram em sincronia. Quando os pensamentos deixam de ser ruídos e passam a ser orações vivas. Quando a fé deixa de ser um recurso de emergência e se torna o alicerce de cada respiração. Você não precisa mais buscar fora o que está dentro. E não precisa mais carregar o peso de quem tenta conquistar tudo com as próprias mãos. A força espiritual te convida, hoje, a soltar. A confiar. A se alinhar com uma inteligência maior que você, mas que também é você. Porque Deus, o universo, a fonte, como você quiser chamar, não está lá fora. Está em você. Vive no seu silêncio. Habita na sua intenção. E responde com precisão à sua frequência. Essa é a lei. Uma lei que não falha, que não julga, que não se atrasa. Ela apenas reflete. O que você vibra, você atrai. O que você acredita, você ativa. O que você sente com profundidade, você imprime no campo. E o campo, inevitavelmente, se move. Mas aqui está o ponto-chave. Você só começa a transformar a realidade quando aceita transformar seu mundo interior. Não há mudança verdadeira que comece do lado de fora. Tudo que você vive hoje, cada situação, cada pessoa, cada detalhe, está diretamente ligado ao nível de consciência que você sustenta. A boa notícia é que a consciência é expandível. A mente é moldável. E o espírito é eterno. Você pode recomeçar agora mesmo. Você pode elevar sua vibração com uma decisão. Uma escolha. Um novo pensamento. Você pode cancelar decretos que fez no passado, conscientes ou não, e instaurar um novo campo de possibilidades a partir deste instante. E para isso, você não precisa esperar o cenário perfeito, o momento ideal ou a aprovação dos outros. Você só precisa de presença. Você só precisa estar inteiro aqui e agora. Porque é no agora que tudo acontece. O passado só tem poder se você insiste em revivê-lo. E o futuro só nasce se você o constrói no presente. O agora é a semente. É o solo fértil. É o ponto de poder. E é por isso que tantos mestres, em todas as épocas, repetiram: esteja aqui. Viva agora. Permaneça desperto. Mas viver no agora exige entrega. Exige confiança. Exige soltar o controle. E isso é exatamente o que mais desafia a mente humana. Porque fomos ensinados a controlar, a prever, a calcular. A mente racional quer lógica, garantias, segurança. Mas o espírito sabe. Ele sente. Ele não precisa ver para crer. Ele crê, e por isso vê. Essa é a diferença entre uma vida limitada e uma vida expandida. Entre lutar contra a corrente ou fluir com o divino. E você está aqui justamente para isso, para deixar de nadar contra e começar a dançar com a vida. Sabe aquele momento em que tudo começa a dar certo, como se o universo tivesse apertado um botão secreto? Isso não é sorte. Isso é coerência vibracional. É quando o que você pensa, sente, acredita e faz está tão alinhado, que o universo não tem escolha a não ser entregar. Mas para chegar nesse ponto, você precisa se comprometer com sua evolução espiritual. Precisa fazer da sua mente um templo e não um campo de batalha. Precisa aprender a observar seus pensamentos sem se tornar refém deles. Precisa questionar suas crenças e se libertar dos condicionamentos que herdou da infância, da sociedade, da dor. E aqui entra um dos gatilhos mentais mais impactantes de todos, o da transformação inevitável. Quando você se vê como realmente é, um ser espiritual vivendo uma experiência humana, e não o contrário, não há como continuar vivendo da mesma forma. Algo dentro de você muda. Algo desperta.
E esse despertar traz desconforto no início, sim. Porque você começa a perceber que muitas coisas que aceitou como normais são, na verdade, prisões. Relações que só existiam por medo. Rotinas que só se mantinham por culpa. Escolhas feitas por sobrevivência, não por amor. Mas quando você atravessa esse portal, do velho eu para o novo ser, você entra numa frequência onde tudo se reconstrói. Não por força, mas por luz. Por clareza. Por presença. Você começa a atrair pessoas diferentes. Situações mais elevadas. Oportunidades que vibram com sua nova versão. Porque a vida responde à sua vibração, e não ao seu esforço. Quando sua vibração muda, tudo muda com você. E não pense que isso exige perfeição. Não se trata de nunca errar ou de viver como um monge isolado. Trata-se de consciência. De responsabilidade. De intenção pura. O universo não exige perfeição. Ele exige verdade. Ele exige presença real. Porque é da presença que nasce o poder. E é do poder espiritual que nasce a nova realidade. Então agora, eu te pergunto com toda a profundidade da alma, o que você está disposto a soltar para viver sua verdade? Está disposto a abrir mão do controle para sentir a leveza da confiança? Está disposto a reprogramar sua mente para se reconectar com sua essência divina? Está pronto para liberar toda a dor que não te serve mais, todo o medo que te afasta do seu brilho, toda a resistência que te impede de florescer? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Milhares de almas estão despertando. Milhares estão sentindo esse mesmo chamado. E você faz parte dessa nova frequência que está sendo instaurada na Terra. Uma frequência de amor, de presença, de poder espiritual consciente. Uma frequência onde o impossível se torna natural. Onde a realidade se curva diante da fé. Onde a mente e o espírito andam de mãos dadas, e tudo acontece com graça e propósito. E a partir de agora, algo muda dentro de você. Porque a sua consciência já não é mais a mesma. Você foi tocado por uma verdade que não pode mais ser desfeita. E essa verdade te leva a um novo nível de vida. A uma nova percepção. A um novo ciclo. A um novo você. Chegamos ao ponto crucial. Este é o momento da escolha definitiva. A decisão de não voltar atrás, de não se deixar consumir pelas limitações do passado, de não mais viver à mercê de circunstâncias externas. O que você faz agora determinará o seu futuro. E o que você decide agora, neste exato momento, pode ser o divisor de águas para a sua vida. Você está diante da oportunidade de se reconectar com o poder infinito que reside dentro de você. O momento de transformação é agora. A mente alinhada ao espírito não espera a perfeição. Ela age com base na verdade que sente em seu coração. A verdade de que você é um ser divino, co-criador da sua realidade, e que tudo que você deseja já está ao seu alcance. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é alinhar sua intenção com sua ação. O primeiro passo é confiar e agir em fé. O primeiro passo é comprometer-se com a mudança, não apenas na mente, mas também no coração, e deixar que esse novo estado de consciência se reflita em cada aspecto da sua vida. E a transformação começa com uma escolha. A escolha de agir agora, de não esperar mais, de não procrastinar, de não deixar que a dúvida e o medo te dominem. Você pode mudar sua realidade, a partir deste instante, com um simples, mas profundo, movimento de fé. E se você sente que está pronto para dar esse passo, para abraçar a sua verdadeira essência e manifestar a vida dos seus sonhos, então eu te convido a tomar uma ação agora. Inscreva-se no canal e junte-se a essa jornada de transformação. Ao fazer isso, você não está apenas recebendo um conteúdo, você está se comprometendo com a sua evolução, com o seu crescimento, com a sua verdade mais profunda. Ao se inscrever, você se abre para mais conhecimentos, mais práticas, mais inspiração, para continuar expandindo sua mente e espírito. Não adie a sua mudança. Não espere pelo momento perfeito, porque o momento perfeito é agora. Sua mente está pronta. Seu espírito está pronto. E o universo, mais do que pronto, está esperando que você se alinhe para a sua maior manifestação. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e faça parte dessa jornada. Vamos juntos, vibrando na mesma frequência, transformando não apenas a nossa realidade, mas também o mundo ao nosso redor. Agora é com você. O poder de criar a vida dos seus sonhos está em suas mãos. E lembre-se, o universo responde a quem confia, a quem age com fé. O momento é agora. O tempo é agora. A escolha é sua. Com isso, o ciclo se fecha, mas uma nova jornada se inicia. Se desejar mais conteúdo,
mais orientações e mais práticas para ajudar a alinhar sua mente e espírito, você sabe onde me encontrar. Continuemos juntos, sempre em expansão, sempre em conexão. Até logo, e que sua caminhada seja iluminada por essa nova verdade que você despertou em si.